de hoje está muito especial, porque eu estou recebendo aqui a minha convidada, minha amiga, a professora Darlene Ferreira. Ela veio aqui hoje a brilhantar o nosso programa, trazer um pouco do seu trabalho, falar um pouco da sua trajetória. E como eu sempre digo para os nossos jovens e adolescentes que estão nos ouvindo, prestem muita atenção na fala dos nossos convidados, porque eles têm chaves para vocês desenvolverem, né, os talentos de vocês. Então, muita gente que está nos ouvindo aí que ainda não sabe o que vai fazer da vida, não escolheu sua profissão. Vamos hoje conversar com a professora e escritora Darlene. Quem sabe você pega também essa mesma direção, esse mesmo caminho, né? A busca pelo conhecimento, pelos estudos. E vamos saber um pouco mais da trajetória dessa professora que atua aqui no Colégio Estadual Sinésio Costa. Darlene, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Ricardo. Eu que agradeço pela linda oportunidade de estar aqui no seu programa. Parabéns pelo quadro, muito interativo, muito importante até socialmente. Muito obrigada. Pois é, lembrando, gente, que a Darlene tem hoje, somente hoje, dia de folga, ela tirou um pouquinho do seu tempo para vir aqui atender ao nosso chamado. Ô Darlene, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Quando foi que você começou os seus estudos, a sua trajetória acadêmica. Conta pra gente um pouquinho por que você escolheu a área da educação. Ricardo, sim. Estudei no antigo educandário, lembra? Isso, um colégio muito famoso na época, viu? Isso, e olha que morava aqui, ó, aqui do lado. Estudei no educandário, depois no estadual, e foi assim, tudo muito sequenciado. E aí depois fui fazer letras na UNEB. Então assim, ia completar ainda 18 anos e comecei o curso de letras. Muito cedo, hein? Sempre, sim. Mas eu sempre fui apaixonada por literatura, então já sabia mais ou menos o que eu queria estudar. Quando você estava no colegial já sabia, não, eu quero a área de letras. E aí eu fiz o vestibular no mesmo ano, consegui a aprovação, já comecei a estudar em Casté. Gostava você era muito. Estudiosa mesmo, hein? Não passou de primeira. Gostei, sim, eu sempre gostei. Agora veja, era muito corrido assim, porque aí eu consegui um pequeno contrato de meio período, né, para ajudar a custear as despesas, né? Naquela época o carro custava um pouco caro. É verdade. Então eu saía rapidamente da escola que era lá na Santana. Ah, você dava aula na Santana? Bem saía. Foi assim, um contrato aqui, outro ali, e a gente foi levando, né? Você estudava em Casté que horas? À tarde. À tarde. E trabalhava pela manhã. Ixi, então eu chegava rápido, às vezes dava tempo para almoçar, outras vezes não, e paciência. E assim, muito miudinha. Eu sempre fui muito magrinha assim, e aí, quando não dava para almoçar... eu estou tentando emagrecer e não estou conseguindo. Mas quem é muito magrinho também não gosta. Mas aí foi corrido. Mas assim, valorizei muito isso, sabe? Porque teve momentos de muita dificuldade, de você acordar 4 horas da manhã para estudar uma avaliação, para depois ir trabalhar, para ir para a faculdade ainda. Então assim, não estou romantizando também, né, essas dificuldades, mas acho que... Mas é importante falar disso. Isso também nos ajuda a crescer. É verdade. Porque a gente não vai ter aquela vida confortável dos sonhos, a gente não vai ter isso sempre, não. Inclusive, até para chegar ao ponto onde você chegou, né, de chegar aos conhecimentos que você tem hoje, a formação que você tem, é importante falar dessas lutas. Para quem está nos ouvindo, principalmente os nossos jovens e adolescentes, ter essa noção de que não é fácil mesmo, que tem que ralar muito, tem que correr atrás, né? Às vezes a vida vai exigir certos sacrifícios, né? Porque assim, você quer concluir um curso, você quer passar no concurso, você quer ter a sua independência financeira. Sim. Né? Então eu tive que passar por esse processo aí. Foi complicado, mas assim, vai melhorando, né? Porque no início você tem muitas vezes que pensar em um bom motivo para sair de sua cama. Você acorda e você tem milhões de coisas para fazer. Dá até uma certa ansiedade, né? Sim. Será que eu vou conseguir fazer tudo? Parece que o dia se torna pequeno para a quantidade de coisas que você quer encaixar ali dentro. Ainda mais quando a pessoa tem esse senso de responsabilidade. Não né? Mas aí, veja, quanto mais a gente se preocupar, a gente vai demorar mais ainda e perder mais tempo ainda. Então, é caminhando que a gente faz o caminho, não é? É verdade. Então, vamos lá. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Eu sempre falo isso. Um dia de cada vez. Então, é levantar. O que eu posso fazer agora? Faço isso. E aí, de repente, no fim do dia, você fala, deu tudo certo. Né? E também, assim, para parar de procurar perfeição.
Às vezes a gente exige que tudo saia perfeito. Gente, nem sempre vai sair tudo perfeito. Aliás, não existe a perfeição, né? Não vai ter Isso. perfeição. Às vezes você vai conseguir fazer algo melhor, outras vezes não, mas também paciência com o seu processo aí. Verdade. E foi isso. Fiz o curso de letras, foi um curso assim que no início eu fiquei me perguntando se era aquilo mesmo, sabe? As disciplinas, o modo do curso não me encantou tanto. Aí no terceiro semestre em diante é que eu consegui me encontrar nele. Em algum momento você pensou em desistir, não? Pensei. No começo eu pensei, eita, será que eu estou no caminho certo? E também assim, eu era muito jovem, né? Sim. Será que é isso mesmo? E um outro curso, será que seria melhor? Porque assim, eu não encontrei aquelas disciplinas para escrever, para ler, para imaginar, sabe? Eu não encontrei aquelas disciplinas para incentivar mesmo a imaginação. Sim. E eu achei que o curso de letras teria mais isso. Então, tinha muito assim, parte técnica, é claro, né, que faz parte também. Mas ali na minha ansiedade de adolescente ainda, não era bem aquilo que eu imaginava. Mas no terceiro semestre em diante, eu falei, não, é esse mesmo. É esse que eu quero. É esse. Tá tudo E foram certo. quantos anos essa luta? Foram quase 5, né? Porque teve uma greve aqui, outro atraso ali, aí eu fiquei quase 5 anos. Mas assim, não tranquei, não fiz nada disso. Teve um ano que eu não consegui trabalho, e aí minha mãe foi ajudando, né? Família também é muito importante na hora desse apoio. É verdade. E aí minha mãe, meu pai, até meu irmão que trabalhava na época, de vez em quando pagava o carro. Né? Olha, esse mês vai ser assim. O importante é uma família unida, né? Nessas horas. Exato. E aí teve esse ano que eu não trabalhei, aí foi todo mundo ajudando. Teve um ano que eu fui ficar em Guanambi, porque de lá para Castel o carro era mais barato. Olha que gente! Aí eu fui ficar lá na casa dos meus avós, e assim, foi ruim para mim, porque eu nunca tinha saído de minha casa, né? Sim. Mas, de qualquer forma, Tava a família apoiou. Tava em família do mesmo jeito. É verdade. Nunca é a mesma coisa, né? Na casa da gente. Né? Mas assim, ajudaram muito também. Todo mundo me apoiou muito. E eu nunca disse assim que estava sozinha. Também nunca me senti sozinha. Né? Porque de uma forma ou de outra eu sempre fui muito apoiada. Minha família me apoia demais. Eu sabia tudo. Imagine aí, aconteceu. Gente, Darlene escorregou ali numa casca de banana. É isso aí, minha sobrinha escorregou. Sabe? Como se fosse assim, ó, o que você conseguiu fazer foi isso. Entendi. Então minha família me apoia muito e eu agradeço muito. Isso é muito bom. Darlene tá ali trabalhando, vendendo o livro dela. Lindo! Minha sobrinha, minha filha tá vendendo o livro dela. Então gente, isso é que ótimo. Torcida, hein? Que torcida. É uma torcida. Isso, eles torcem muito. Meu marido também hoje, né? Ele me apoia muito. Então, assim, são pequenas coisas. Ai, fez aqui uma coisa que parece pequena. Ai, mas e aí? Como foi que ela reagiu? Como foi que ela fez? Ela escorregou, mas levantou. Exatamente. Ela errou, mas ela buscou o acerto depois. E é isso. Caindo e levantando, mas ela foi lá. A questão do livro, por exemplo, né, dos meus livros. Olhando de fora, alguém pode pensar assim, ai, mas foi tão automático, tão fácil. Ela foi lá, professora e tal. Isso, ela já é de letras. Ela foi lá, escreveu uma historinha, entregou para a editora lançou, pronto, final feliz. Nossa, que sorte. Não é bem assim. Não é assim que o carro anda e a gente vai falar sobre isso. Não é assim que Agora, a vida funciona. Nessa sua fala, professora, eu achei interessante a participação da família. E eu gostaria de abrir esse parênteses aqui para falar para quem está nos ouvindo agora. Veja o exemplo da família, da professora Darlene, e haja dessa maneira com seus filhos. Né? Ontem aqui nós tivemos a participação de um psicólogo e de assistente social, onde a gente falava sobre bullying nas escolas, né? E da importância dos pais conversarem com seus filhos. E hoje, dentro da sua fala, eu vejo a importância também dos pais conversarem com seus filhos também, né? Nesses que estão no processo de buscar alguma coisa, né? De querer saber. Eu, por exemplo, procuro saber, e aí, filha, como é que foi na escola hoje, como é que foi no curso hoje, né? Vibrar com ela também quando tirou a nota boa, como a sua família fez com você nas notas da vida que você acertou. Isso é muito importante, gente. Você está nos ouvindo, isso aqui que a Darlene está passando para a gente é uma lição de vida para as famílias se aproximarem mais,
se amarem mais e se cuidarem mais uns dos outros. Olha aí que no caso, como ela está dizendo aqui, que o irmão dela algumas vezes precisou pagar o carro, a mãe precisou pagar o carro porque ela estava sem os recursos, né, para poder pagar o carro para estudar em Caeté. Já era uma luta ter que sair da sua cidade, rodar 77 quilômetros para estudar em outra cidade, né? Já tinha esse percurso, né, perigoso e tal, cansativo, né, e você já tinha esse outro trabalho, mas você seguiu a luta e seguiu enfrentando esses desafios, venceu e está aqui hoje diante das pessoas contando a sua história. Isso é muito bacana. Sim, e também acertar o erro, né? Porque às vezes assim o filho, como você está falando aí, às vezes tem até vergonha de contar alguma coisa que deu errado. Olha, eu fui tentar, mas aí eu não consegui. Sabe? Sim. E aí ter essa cumplicidade na família. Então, quando eu falo da casca de banana aí, a gente está buscando a metáfora, nem sempre vai dar certo. Nem sempre vai dar certo. No meio do caminho pode ter uma casca de banana, pode ter ali um obstáculo qualquer que vai te fazer tropeçar. Exatamente. Mas aí, o que acontece depois? Depois que você tropeça, ou você cai, ou você simplesmente se depara com um obstáculo, a gente vai ter o apoio da família para que a gente possa seguir em frente, buscar uma outra estratégia, né? Ou a gente simplesmente vai sentar e chorar, ou vai omitir dos pais, né? Porque a gente quer que o pai se orgulhe só do que deu certo. Exatamente. Não é assim, né? É todo o processo aí. Hoje deu certo, amanhã pode não dar e vice-versa, né? Quando eu estava falando aqui do livro, que não foi automático, como parece. Eu escrevi a história, apresentei para algumas editoras e assim, recebi muitos nãos. Muitos. Teve uma editora... Não foi de primeira que... Não foi mesmo, nem de segunda e nem de terceira. Mas me conta antes da editora, me conta de onde veio essa ideia de escrever livros. Quando foi que isso começou? Ricardo, escrever mesmo, criar historinhas... Desde criança eu faço isso. É mesmo? Desde criança. E hoje, quando eu vejo minha filha de 6 anos criando as historinhas dela, eu revivo muito. Isso, deve ser um orgulho imenso. Gente, eu revivo muito. Falo, olha, até parece que ela sabia que eu contei pra ela como foi, sabe? Quando o Edivaldo comentou isso aqui, muito verdade, né? Lá em casa, o que tem de papel, eles juntam, né, um monte de papel, a gente grampeia ali, pronto. Vou inventar aqui uma historinha. Todos têm esse hábito, mas a do meio, Manuela, ainda mais. Constantemente, quase todos os dias, às vezes eu percebo aqui a falta, quando eu vejo está lá no quarto inventando uma historinha. Olha que legal. E aí, olha as historinhas que eu já escrevi, olha o tanto. Eu também fazia muito isso. Isso em meio a um mundo tecnológico, onde o celular tomou conta de tudo, né? Mas eles não têm muita vivência de celular também, não. Eu sempre gostava. E aí eu criava história, às vezes eu forrava ali com papelão para ficar assim um livro de capa dura. Sei, toda a originalidade. Isso, assim, em grande estilo, né? Sim. Meus livros tinham um grande estilo. Desenhava, pintava e fazia mesmo ali os meus livros. Eu já montava ali, ó, quantos livros eu tinha. E assim, eu já tinha uma leitora naquela época. Minha única leitora, minha multidão naquela época era a minha mãe. Olha que legal. Porque assim, ó, por mais ocupada que ela tivesse, quando eu escrevia uma história nova, ela parava para ouvir. Como é bom você ter essa referência, né? É uma coisa assim que eu nunca me esqueci. E veja, ela nem sempre falava que estava perfeito, não. Às vezes, eu lembro que uma vez eu escrevi uma história, A Menina do Vestido Azul. E aí eu fui ler para ela, né? Aí ela foi e falou, olha, mas aí, ó, esse final, se a gente colocasse assim... E aí, realmente, para mim fez muito sentido. Ah, sei. Olha, a história tá linda, você foi criativa, você acertou nisso. Minha mãe também era professora, né? Acho que vale mencionar. E aí eu fui e refiz a história. Mas sua mãe não tem formação acadêmica? Não. Pois é. Não. Mas ainda assim, né? É uma acadêmica por natureza. Isso, exatamente. Ali o notório saber. Notório saber. E aí eu refiz a história. E foi uma coisa muito interessante em minha vida. Sabe, você escrever algo e refazer, e você saber que é possível fazer melhor. Sim, né? É verdade. Então, naquele dia, eu não criei uma história nova. Eu trabalhei na que já estava ali em andamento. Exatamente. E eu fiquei muito orgulhosa. Gostei muito. Não lembro se... Não sei se lá na casa, né, dos meus pais essa história ainda existe. Meus livros, né?
ainda existem, mas eu me recordo muito desse período. Principalmente o apoio, sabe? De ouvir, de comentar, de falar alguma coisa sobre a história. É porque, às vezes, a pessoa não consegue lidar muito bem assim com um não, ou com uma crítica, né? Sim, é verdade. Aí os pais só falam, ai, tá lindo. Nem sempre tá lindo e tá tudo certo. E tem que ser real, né? Gente, nem sempre vai estar lindo. Mas você se propôs a fazer, né? E a maneira como a sua mãe se propôs a fazer foi uma maneira que lhe motivou, né? Que poderia ter dito, não, isso aí tá horrível e tal, não sei o quê. Mas sua mãe não disse, então vamos mudar o final, talvez fique melhor assim. Isso. Então a forma como ela usou para falar com você foi uma maneira que motivou você, né? Fez você dar um novo sentido à sua história, né? Não, e assim, o fato dela parar para me ouvir, gente, eu cresci acreditando que eu escrevia bem. Olha que legal. Gente, eu cresci com essa ideia. Eu escrevo bem, um dia eu vou lançar meus próprios livros. Desde criança eu tinha isso em mente. Ali acreditou nos Se sonhos. realiza, né, se realizaria ou não, já não sei, mas eu já tinha em mente que um dia, meu maior sonho, todo tipo de pergunta quando alguém falava alguma coisa, qual é seu sonho, eu só falava nos livros, que seria lançar meus livros um dia. E qual foi o primeiro livro que você lançou e como é que foi essa caminhada? Então, veja, voltando aqui ao assunto, né, que não foi automático, nada na vida é, né, Ricardo? Nada na vida é automático. Quando o Mário Portela diz ali que a vaca não dá leite, tem que ir lá tirar. É você que tem que fazer o processo inteiro acontecer. É verdade. Né, acordar cedo, né, apartar a vaca, e todo esse processo aí que quem executa vai saber descrever melhor que eu. Sim. Mas foi esse processo mesmo de busca. E aí eu escrevi, lá na pandemia, no período de pandemia, a gente mais tempo em casa, teve aquele período, não foi? Foi. Que a gente ficou muito tempo em casa. Eu estava com uma filhinha recém-nascida, mas de qualquer forma, foi naquele momento ali que eu decidi fazer alguma coisa. Porque eu sempre tive o sonho, mas até então eu nunca tinha dado nenhum passo em direção a ele. Sim. Né? Porque às vezes a gente tem aquele sonho, mas e o que foi que você fez? Para poder chegar até para lá. tentar realizá-lo. Sim. Né? Se vai realizar ou não é outra história. Mas o que foi feito para que essa tentativa, né, fosse fortalecida? E aí eu organizei algumas coisas que eu tinha escrito nesse período aí. E aí eu apresentei para algumas editoras. Recebi vários nãos. E então, assim, o que aconteceu? Eu perdi o medo do não. Já de um não você já tinha, né? Vários não. Estava em busca do sim agora, né? Isso. Aí eu procurei um amigo meu que já é escritor, que já tem dezenas de livros escritos, né? Nosso conterrâneo, Marco Aurélio. E aí apresentei a historinha para ele. Eu me recordei da minha mãe na época. Porque aí ele falou, Darlene, a história tá legal. Mas e se a gente colocasse em versos? Né? Que foi esse aqui, Usei a Escola das Letras. Usei e a Escola das Letras, Isso, sou o primeiro. Sim. E aí ele deu a sugestão da gente organizar isso em versos. Aí ele, Darlene, só mais um detalhe, a gente poderia colocar alguma coisa no início para a gente não começar assim de forma muito abrupta. Sim. Né? E aí eu acho que a historinha tem muito potencial. Falei, pronto, ótimo. Que bom, né? Essa honestidade. Sim. De você ser muito honesto com alguém que está começando. Fiz, acatei as sugestões, coloquei mais 2 estrofes no início, peguei a historinha todinha e transformei em versos. Todo rimado, todo organizadinho. Ó. Olha que legal. Toda. E com aí, desenhos, né? Sim. Muito bacana. E aí, lá fomos nós de novo para a caminhada. Apresentei para muitas editoras, recebi outros nãos. Falei, uma hora vai dar certo, né? Aí conheci um escritor em Guanambi, que a gente até também se tornou amigo. Ele sugeriu uma editora para mim, que é essa do Rio de Janeiro, né, a Metanoia. Como na época, né, eu já tinha escrito uma outra historinha. Mais uma. Essa daqui é porque esses 2 eu lancei juntos. Ah, sim. Gabriela, a Zebra Xadrez. Isso. Esse aqui, essa historinha aqui, Ricardo, eu escrevi, eu acho que em uns 40 minutos.
sabe? Assim, pensei ali, pá, escrevi. Aí eu mostrei para Edivaldo. Ele, olha, essa daí eu gostei muito. E eu falei, então pronto, vou apresentar para essa editora as duas de uma vez. Vai que uma das duas, né? E aí quando foi à noite, a editora sempre me respondeu mais rápido. Quando foi à noite, quando eu abri o e-mail, Ricardo, assim, pensa na emoção. Eles quiseram lançar os dois de uma vez. Olha que legal. Menino, mas assim, agora para eu conseguir falar com as pessoas, né? Com minha mãe, com o Edivaldo, com amigos meus, com Norma. Tava meio que... Mas eu chorava tanto. Tava emocionada. Mas eu tava tão emocionada, mas tão realizada, feliz, que eu falei, gente, olha, eu não procurei nem saber como seria o contrato, quanto eu receberia, como é que seria, né? Então nem era aquela ideia de, eu vou ficar rica. Era aquela ideia de que eu vou ter meu livro em minhas mãos. Me realizei. Eu terei meus livros finalmente em minhas mãos, né? Sonhei tanto com isso. Ter o meu livro, ler meu livro para uma criança, né? As minhas inicialmente e outras depois. Sim. E foi assim que aconteceu. E depois deu tão certo. Esses dois livros foram os mais vendidos da editora. Os mais vendidos da editora? Sim, em mais ou menos um ano depois recebeu o selo de sucesso absoluto. Olha que legal, meus parabéns. Só aqui em Riacho foram quase 2.000 exemplares vendidos. Que legal. Só aqui dentro da nossa pequena cidade. Que legal, viu? Que maravilha. Sim, e as escolas também apoiaram muito. A escola de Sandra adotou, a escola de Gilmária também fez muito trabalho com esses livros. E aí incentiva, né? Sim, com certeza. Os pais a comprarem. E a Secretaria de Cultura me deu uma força gigantesca. Não posso falar dos livros sem mencioná-los. Quem ajudou no percurso. Sim, né? E o mais interessante, Ricardo, eles me procuraram, né, quando souberam aí dos livros que estavam prestes a serem lançados, me procuraram, se propuseram a fazer o lançamento e fizeram muito mais que isso. Olha que legal. Fizeram uma festa, porque ali não era só um lançamento, sabe? Foi na época de pandemia, né? A gente com todos aqueles cuidados. Foi uma gravação, foi uma live, em forma de live, mas foi lindíssimo. Lindíssimo. Que legal, viu? Eu muito nervosa, né? Porque assim, eu sou um pouco tímida, eu me esforço um pouco para disfarçar um pouco isso, para me sentir mais à vontade, porque quando a gente lança um livro, a gente acaba se expondo um pouco mais. Sim, com certeza. Eu não sou muito assim, não estou muito acostumada com esse luz, câmera, ação, agora microfone. Vai. Isso, mas ainda assim eu me permito participar do processo da maneira que eu posso, né? Da forma que eu consigo. E é necessário, né, passar por esse processo. Sim. Até para divulgar também o seu trabalho, né? Com certeza. E aí, a Secretaria de Cultura fez esse lançamento belíssimo, fez o projeto Era Uma Vez, em que as crianças ganhavam gratuitamente os meus livros. Então foi um trabalho muito lindo, muito lindo. E bem acolhido, né? Muito. E aí, a cidade, né? A cidade recebeu os livros de uma forma muito linda. Eu recebi encomendas, assim, que a primeira semana, Ricardo, eu autografava mais ou menos 20, 30 livros por dia. Olha que legal. E aí entregava, e foram muitas vendas, muita gente, muito Quantas feedback outras cidades, né, positivo. tiveram também seu livro Sim. e que não conhecem você, né? É verdade. E vendi também para aqui, ó, a redondeza toda. Foi muitas entregas em Caetité, em Guanambi, em Bom Jesus da Lata, Serra do Ramalho. Foi muito lindo. Que bacana, viu? Foi um projeto belíssimo. É isso que eu gosto nas nossas entrevistas, porque eu trago pessoas aqui que têm algo a colaborar com quem está nos ouvindo. Olha a história de Darlene contando aqui. O que ela conseguiu de sucesso no trabalho dela foi justamente porque ela fez algo de bom. E é isso que eu proponho a você que está nos ouvindo. A fazer algo de bom, para deixar um legado bom para a sociedade, para as pessoas ao seu redor, para o mundo em que você vive. Depois desses 2 livros, Darlene, teve mais quantos aí? E aí, deu tudo tão certo, graças a Deus, né? Que pouco tempo depois lançamos mais alguns. Veio aí o livro que sonhava ser lido. O livro que sonhava ser lido. Ô, Ricardo, deixa eu comentar aqui Pode rapidamente. comentar, fica à vontade, o espaço hoje aqui é seu. Obrigada. Esse livro aqui foi inspirado na minha própria trajetória rumo a essa tentativa aí de lançar meus livros. Aqui, ó, o Orville, o nome do livro, né? Orville. Ele tá tentando ser lido.
E ele busca todas as maneiras de conseguir realizar esse sonho. Ele tenta uma coisa e não funciona, e ele tenta outra pior, e ele recebe nãos da vida, né? E aí ele começa a tentar imitar um outro livro que fez sucesso para ver se, né, se consegue ser livre. se ele consegue o êxito aí da sua procura. Até que ele descobre que não era esse o caminho. O caminho seria ele descobrir a si mesmo. Ser ele mesmo. Ele, sim, ele se exercer da melhor forma possível. Então, quando ele, de repente, teve essa ideia, o que ele fez? Ele se abriu. Ele leu a própria história. Olha que Quando legal. ele descobriu quem ele era, quais são as potencialidades que ele traz em si, né? Que não existe receita pronta, que não deveria imitar o outro, não deveria simplesmente se revoltar com o mundo e ficar lá fechado para o resto da vida. Isso impacta diretamente na vida das pessoas. É, sim. E aí ele se descobre. Quando ele se descobre, ele ganha um brilho só dele. Porque cada ser humano, assim como os livros, são exemplares únicos, né? Sim. Não existe ninguém igual a ninguém. Quando ele ganha esse brilho especial, percebeu aqui? Sim, pela imagem aí. Isso, o próprio ilustrador, eu acho que ele foi muito assertivo aqui. Sim. Nessa ilustração. Ele coloca esse brilho especial aí. E aí, Orville consegue realizar o grande sonho dele. Que é de ser Né? livre. Que é de ser livre. Não sei se você notou, aqui ó, o ilustrador, ele encontrou as imagens da cidade de Riacho Santana, porque ele não conhece, né? E aí ele pensou, e se a gente colocasse uma imagem da sua cidade dentro do seu livro? Olha que legal. Muito criativo também, né? E aí ele fantasiou a biblioteca da nossa cidade lá no Antigo Mercado. Isso. Então, assim, como o livro traz muito de mim, né? Dessa tentativa de ouvir um não, de descobrir o que pode ser feito, né? E aí, até você conseguir algo que você deseja, então por que não trazer um pouquinho da cidade também para dentro do livro, né? Verdade. Ficou bastante original, né? Isso. E pouco tempo depois, eu lancei aí os meus mais recentes, que é Gilmar Pereira, o Siri e a Canção da Girafa. Esses foram os mais recentes, foram lançados no fim do ano passado. Esse Gilmar Pereira, eu acompanhei você contando um pouquinho da história, né? Achei até muito interessante. Você contando na Bienal que você participou, né? Conta pra gente como é que foi esse momento que você foi escolhida para ir participar da Bienal. Explica para as pessoas que não sabem o que é a Bienal do Livro. Eita, Ricardo, muita emoção para um dia só, viu? É? Então, veja, parecia um dia comum, eu estava assim, como sempre, muito ocupada, fazendo muita coisa, e aí eu percebi uma ligação. No momento eu não pude atender, né? Aí mais tarde houve um retorno dessa ligação e eu estava sendo convidada para participar de uma Bienal. Bem, eu também nunca tinha participado de uma Bienal. Sabia que é um evento cheio de cultura, de estandes, de apresentações e principalmente livros, né? Sim. É um momento assim de contato com muitos escritores, contando a história deles, relatando algum acontecimento ou um fato mesmo relacionado a um livro que foi lançado. Pode ser inclusive dentro da própria história. E teve muito isso lá, inclusive. Mas aí, o susto, né? Eu vou me apresentar em uma Bienal. Parecia algo tão grandioso. E aí a primeira coisa que me veio à cabeça, sabe o que foi? Por que eu? Por que eu? O que você fez por merecer. Eu fiquei pensando, por que eu? Assim, não sei exatamente qual foi o critério, se foi um sorteio, se foi uma seleção, não sei. Mas isso também já não faz muita diferença, né? Sim. Importante é que eu estava diante do convite de me apresentar para uma Bienal, de representar o NTE 02, que é aqui da nossa região, né? E o Colégio Estadual Sinésio Costa, que é a escola onde trabalho. Então, assim, fiquei um pouco preocupada. Primeira vez que viajo sozinha, saí daqui para Salvador e, enfim, fiquei um pouco preocupada com isso. Mas pensa num evento maravilhoso, pensa assim num grande presente que a vida me proporcionou. Riquíssimo de conhecimentos. Riquíssimo, a Bienal, gente, todo escritor
deveria ter essa oportunidade um dia. Né? A minha foi essa, mas eu desejo isso para todos os colegas escritores. E para além disso, os nossos estudantes, nossos professores, todas as pessoas, né, que ainda sabem o valor que tem um livro. Foi lindo demais. Lá tinha jovens escritores falando do livro dele, falando de como surgiu a oportunidade de escrever. Teve um relato, inclusive, muito bonito, de um jovem contando que quando ele estava ali, né, na linguagem dele, com o psicológico mais fodido impossível, Sim. ele começou a relatar as dores dele, as dores existenciais que ele tinha. E hoje as pessoas gostam Sim. muito disso, viu, do que é o real. Sim, verdade, Ricardo. A gente vê isso pelas redes E sociais. na né? rede social, a gente mostra o quê? Todo mundo mostra como se estivesse todo mundo feliz o tempo todo. Né? Mas parece que o que mais se destaca são as pessoas que mostram a realidade. Exatamente. Aí, ó, vai comer uma coisa diferente, tá ali numa foto, tá num momento legal, tá sorrindo, né? Mas a gente sabe que a vida, os bastidores da vida, não né? é daquele jeito. Não é sempre assim, a gente não tá feliz o tempo todo. É verdade. Não é verdade? E aí ele conta que nesse momento mais doloroso da vida dele, um psicológico mesmo muito abalado, ele começou a relatar isso. Contar o sofrimento, contar essas dores existenciais. E aí alguém deu a ideia, e por que você não lança um livro? Ele pensou, será? Juntou tudo isso, lançou o livro dele, sucesso absoluto. Então, assim, naquele momento de dor, de tristeza, de desânimo, que ele começou a meio que desabafar, né, a respeito do que ele estava sentindo, da pressão que o jovem sente, né, faça isso, faça o Enem, seja bom e faça tanta coisa ao mesmo tempo. Então, quando ele foi relatar sobre isso, muita gente se identificou. Sim. Né, com esse sofrimento, com essa sobrecarga, com tanta ansiedade, até depressão que muitos vivem, né? E às vezes quem convive não está nem acompanhando isso tudo. Sim. Às vezes o jovem está ali no celular e parece que está tudo bem, nem sempre está. Nem sempre está, Nem verdade. sempre. E aí ele foi lançar, né? Ele foi, apresentou para uma editora que de cara já se interessou. Ricardo, uma fila de outros jovens aguardando para que ele autografasse o livro. Uma coisa linda de se ver. Verdade. Um jovem escrevendo para outros milhões de jovens que estão comprando o livro, que estão lendo, que estão interessados em ler. No mundo tecnológico, onde tudo é no celular, né? Exatamente. E foi lindíssimo, né? Assim, é muita coisa para a gente falar aqui nesse espaço. Né? A gente fica encantado com tanta coisa que foi vivida. Inclusive, um pequeno relato também, pessoal. E aí, uma aluna minha mandou uma mensagem para mim. Tia, você está na Bienal. Né? A senhora, eles, né, muitos usam esse tratamento de respeitoso. Sim. A senhora está numa Bienal, meu sonho é estar numa Bienal para eu comprar um livro específico aí. Aí, seu sonho na Bienal vai comprar um livro? Aí ela, sim, porque o livro é difícil de encontrar, porque o frete é muito caro e tal. Mas qual é esse livro? Aí ela escreveu para mim, né? Falei, deixa eu ver se eu encontro aqui, né? Então, já que você sonha estar na Bienal para adquirir esse livro e eu estou na Bienal, Vou realizar seu vamos sonho. ver se eu consigo encontrar esse livro. É. E aí encontrei o livro, né? Trouxe de presente, nem comentei esse detalhe todo, né? Mas eu trouxe o livro. Quando eu cheguei aqui no Estadual, no primeiro dia que eu retornei, ela foi lá perguntar, né, se eu vi o livro, comprei o livro, como é que foi. Aí eu já entreguei o livro para ela. Ricardo, as lágrimas, Menino. as lágrimas, tia, chorando. Que coisa Abracei com maravilhosa. ela. Lindo demais. É. Lindo saber que existem jovens ainda que se interessam pelo mundo da leitura, Exatamente. que leem, que escrevem, que acreditam que a vida não é só o celular, né? Que a vida real é o que está acontecendo com a gente hoje. Se permitir, sabe? Ai, mas eu não vou escrever, porque as pessoas vão criticar, porque isso, gente, não tenha medo, né? Não tenha medo, como os nossos avós falavam, se escorregar na casca de banana, do chão não vai passar. É, Gente, a gente cai e levanta, exatamente. né? Um colega vai criticar, vai rir do que eu faço. Pode ser que aquele colega que esteja rindo esteja, na verdade, apreciando sua coragem
de ter apresentado, que é Ele uma não coisa tem. que ele queria fazer Ele e queria ainda fazer. não consegue. Eu vejo sempre nessa questão Não é? dessa crítica do outro, que parece assim, a ideia que se passa é que o outro não tem aquela condição de fazer Isso. e acha, é como minha mãe fala, quem desdanha quer comprar. Não é? Isso. A verdade E é o essa. jovem tem muito medo da avaliação do outro. Sim. Quando a gente amadurece, né, nós aqui que já somos adultos, né, a gente perde muito desse medo. Desconstrói essas coisas. Né? Exatamente. É. A gente vai perder. Acho que uma das melhores, dos pontos mais positivos de envelhecer, né, entre aspas, é justamente ganhar essa maturidade. Verdade. Saber que a opinião do outro é sempre do outro. É. Né? Não Leva fala um tempo tanto para a de gente você. aprender isso, mas quando a gente aprende, então, já É libertador. É libertador. É libertador. E achei impressionante você dizer que essa aluna chorou porque ganhou esse livro, né? Ricardo, Numa foi época lindíssimo, tão Ricardo. tecnológica, tão digital, onde as pessoas hoje tudo é no celular, né? Eu fico imaginando aqui, deve ter sido realmente extraordinário. Olha, eu não filmei, sabe? Não filmei, não a expus, não fiz ali aquele espetáculo, mas a gente viveu isso de uma forma tão linda, que tinha assim, outros 2 alunos próximos que, agora até eu já quero ler esse livro aí. Né? Então, assim, já influenciou alguém a ler também. Sim, a secretária da escola que estava presente falou, a bichinha chorando, que lindo. E foi muito emocionante. As pessoas que estavam lá naquele exato momento, foi lindo demais. Por muitas coisas, né? Para além de um livro. Não é só sobre livros essa história. Sim. Né? É sobre conquista, é sobre sonho, é sobre acreditar ainda que a leitura, com certeza, tem esse papel de transformação. Libertador. Isso e de transformação. Esse mundo mais justo e fraterno que a gente deseja construir, com certeza a leitura faz toda a diferença dentro dele. Talvez seja um dos pilares principais aí, né? Juntamente com a família, com os sonhos, né? Com a gente acreditar que é possível. Você disse para mim aí que sua menina, né, a do meio, você falou aí, é a que mais gosta de escrever. Eu fico imaginando, 2 professores feras, né? O Edivaldo esteve por aqui também com a gente e vai voltar em breve para falar sobre economia. Com 2 professores feras dentro de casa, inclusive a mãe é escritora. Menino, o que vai sair dessa casa, esses 3 filhos seus, hein? Olha, eu espero que sejam felizes. Sabe? Assim, o que eu desejo para eles é que sejam felizes. Porque o exemplo eles têm dentro de casa, né? Mas assim, veja, Samuel também, que é o meu mais velho, ele escreve, gosta de escrever. Antes, quando era menor, gostava mais. Né? Agora que está aproximando um pouco aí da adolescência, 10, 11 anos, né? Eu acho que tem uma pequena mudança nesse comportamento aí. Mas ele lê muito, ele escreve muito, mas ele também é muito tímido. Aqui no livro do Zé, que foi inspirado, de certa forma, nele, eu falo disso, né, que ele, apesar de muito tímido, muito acanhado, né, aquela criança mais acanhada, sempre é muito cheio de histórias para contar. E eu desejo que, assim como o Zé, ele perceba que é possível ser feliz do jeitinho que se é. Sim. Né? Porque a pessoa tímida, Ricardo, eu acho que ela se cobra mais, sabe? Ela se cobra mais. Eu penso que a pessoa desinibida, ela leva as coisas assim mais na esportiva. O tímido pensa muito antes de falar, o tímido se cobra certas posturas, o tímido talvez tenha um pouco mais de medo da crítica. Sim, né? Verdade. A gente ainda tem muitos estudantes que são assim. Então, quando a gente se dispuser a realizar alguma coisa, é preciso ter isso em mente. Nem todo mundo vai te aplaudir. Tá tudo bem. Verdade. Nem todo mundo vai apreciar. Tá tudo certo. Faz parte da vida. Faz parte do processo da vida. Né? Mas não é por isso que a gente vai deixar de vivê-la. E Né? buscar De aquilo viver que os a gente- nossos sonhos. Exatamente. E buscar aquilo que a gente almeja, né? Sim. Olha que legal, gente. Como eu disse, eu amo essas entrevistas, podcasts que a gente faz aqui no rádio, porque trazem para a gente lições de vidas assim preciosas por demais, né? Porque aqui hoje nós não falamos só sobre os livros que a Darlene escreveu, falamos sobre vida, falamos sobre comportamento, falamos sobre como a gente deve agir diante das dificuldades, como ela enfrentou aí no começo, né, da sua trajetória, tendo que dar aula na Santana, pegar o ônibus aí meio-dia, 1h da tarde, poder viajar
a chegar na faculdade, chegar à noite, ter trabalho para fazer na madrugada, né? Então foi uma luta muito grande para chegar aonde você chegou até hoje. Então, eu espero que essa história que a gente contou aqui hoje, um pouco, né? Um pouquinho da sua história de vida, deve ter muitas outras lições para nos passar, sirva de motivação para quem está nos ouvindo. E que os pais, né, que cobram tanto dos filhos a questão da leitura, passem também a ler junto com eles, né? Por exemplo, o exemplo, ainda mais, né, Ricardo? o exemplo, né? O exemplo ele conta muito. Por exemplo, quem tem filhos ainda crianças, né, que possa aproveitar esse trabalho da Darlene, esses livros, e contar junto, e ler junto com eles essa história, né? Eu lia muito para minha menina, porque o pessoal passava nas escolas, né, quando eu estudava na escola de Julária, passava aquele pessoal vendendo os livros, né, com as historinhas infantis. Então, eu lia muito para minha menina dormir. Na hora de dormir, eu lia os livros para ela, eu lia junto com ela. Então, isso motiva, isso cativa, isso faz dar um novo sentido na vida do filho. Lá em casa também a gente tem esse hábito, viu? Parabéns aí. Isso eu penso que seja muito importante. Lá em casa a gente tem esse hábito de ler uma história antes de dormir. E minha filha pequena, ela já cobra. Uai, e a história? Ora, filha, rápido, olha, já tá tarde, vamos dormir. E a história? Então, assim, já faz parte da rotina dela, da preparação para dormir. Ricardo, ainda sobre a Bienal, sim, esse foi o livro que eu apresentei lá. Gilmar Pereira. O Siri. O Siri. Aí você fala, precisava esse nome todo para o Siri. Gilmar Pereira. E lá foi me perguntado antes de tudo. E não é Gilmar junto não, gente, é Gilmar separado. Isso, é Gilmar. Por que Gilmar Pereira? Porque Mar é o nome do meio dele. Sim, sim. Sabe? Sim. Sabe quando alguém assim é bem destemido e fala, não, é porque Coragem é meu nome do meio? Sim. Mar é o nome do meio dele. Verdade. E agora, esse livro fala justamente disso que estamos falando. Ele aborda justamente essa temática. Gilmar é um sirizinho, né? Como aqui é possível visualizar. E ele, o que ele faz de melhor é justamente ser feliz. É viver. Então, veja, um dia ele decidiu que ele ia usar uns tamancos que ele ganhou no Natal. Ixi, era muito tamanco. É um tamanco assim, exótico, né? Exótico. Mas ele decidiu que ele ia passear com esses tamancos. Ele não é apegado à moda, ele gosta de usar o que ele teve vontade para. Deu na cabeça e já era. Outro dia ele descobriu que seria interessante usar um chapelão para não tomar muito sol. E aí ele arrumou esse chapelão emplumado e simplesmente foi. Outro dia ele decidiu que iria dançar, botou lá um macacão verde-limão e simplesmente foi. E sempre assim, né? Outro dia ele decidiu que ia jogar futebol, contra os camarões, né? Contra os camarões. Veja, e ele está sempre assim. Todos os dias ele descobre, hoje eu vou fazer isso. Tudo isso aqui deu certo? Nem tudo. Nem tudo deu certo. Imagine, quando ele foi tentar dançar, o funk mesmo não funcionou para ele. Sim. Aí ele tentou outra dança, também não deu muito certo. Mas teve uma em especial que ele descobriu o talento dele e se sentiu um profissional. Foi justamente no tango. Ele falou, achei meu ritmo, achei meu lugar. E aqui, quando ele decidiu que ele ia ser um jogador de futebol, nem tudo deu certo, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui o ponto principal. Sim, eu posso ler um pequeno trecho? Pode, fica à vontade. Veja, não se saiu bom zagueiro. De atacante foi pior. Não anotou um só gol. As perninhas deram nó. Até tornar-se um goleiro e se dar muito melhor. Veja, então ele tentou ser jogador de futebol, nem tudo deu certo para ele, mas ele encontrou o lugar perfeito. Sabe ali no gol, que às vezes o jogador fica assim pulando de ladinho, assim, parecendo um Siri? Sim. Achei o Achou lugar. o lugar de encaixar o Siri. E goleiro. aí, como goleiro, ele foi craque. Então aquele jacaré que lá no início da história está sempre criticando o que ele faz. É verdade. Tudo que ele tenta fazer, o jacaré está aqui criticando. Mas não vai dar certo.
Ah, mas por que você vai fazer isso? Ah, mas você anda de lado, você vai se embaraçar, você vai cair, você vai perder, você vai errar, né? Aí, na vida lá, tem muito disso, né? muito tempo todo, né, Ricardo? Tempo todo. Lá no final, Ricardo, você vai descobrir a grande sacada da história. Claro que eu não vou te contar aqui, né, em rede nacional, mas aí você vai descobrir a grande sacada dele. Por que que ele não deu ouvidos a tanta negatividade e seguiu a vida em frente? Né? Como foi que ele entendeu que o sentido da vida era viver? Esse é o original. Né? É ser quem você é, com as suas qualidades, com os seus defeitos, mas simplesmente viver. E foi esse livro aqui que eu apresentei lá. Fiquei muito feliz aí com a escolha. Foi uma apresentação rápida, mas muito significativa. Com certeza. Né? Acredito que eu tenha deixado aí o recado. Você está representando não só você, mas também representando uma comunidade inteira, né? Sim, porque né, nem sempre eu vou conseguir transmitir todo o recado aí da maneira como eu penso, né? Da maneira como eu desejo. Mas emoção, Ricardo, é um elemento assim que nunca vai faltar. Cada livro é um filho, né? É isso, um filho literário, né? A literatura infantil realmente move a minha vida. Que bacana. Me né? faz muito feliz, sabe? Vejo você como muito apaixonada pelo que faz. Sou sim, sou. E eu desejo que seja um amor correspondido, né? Que os Verdade. livros sejam realmente apreciados, que a imagem dele consiga... A imagem, a mensagem consiga atingir aí infinitos corações, infinitas imaginações, né? De tantas crianças que às vezes vão passando e me reconhecem na rua. Né? Às vezes a gente tem aí um evento em alguma escola e a criança vem e te abraça assim, de uma forma tão original, tão verdadeira. Né? Recentemente eu estive na escola de Sandra, e aí quando eu cheguei no portão, eu já estou escutando os gritos das crianças lá dentro. Ela chegou! Isso é lindo, isso é mágico, né? É verdade. Apreciar o outro, apreciar a história do outro. E eu percebi em cada história que você contou dos seus livros, não é só uma, para quem está nos ouvindo, para entender melhor, não é só uma historinha para a criança. É uma história que motiva, é uma história que traz uma mensagem, né? Por trás da história do Siri, tem uma mensagem para que a criança ela possa se identificar com aquela história, né? Para ser original, para ser ele mesmo, como o Siri, que tentou de tudo, né? Que tentou ser, dando a entender a essa criança que ela pode, né, ser tudo que ela quiser, buscar até ela se encontrar no seu espaço, no seu caminho. Sim, e aí não é só para a criança, é um livro que também é para a criança, então ele não se limita apenas ao público infantil. Né? Significa que qualquer pessoa pode ler, inclusive crianças, certo? E quando eu estava falando aí da escola de Sandra, que eu estive lá recentemente, inclusive na sala da minha filha. Olha aí. Pensa na emoção disso, né? Minha filha tá lá, os olhinhos, Ricardo. Ó, é uma coisa assim que dá vontade de guardar num potinho para nunca me esquecer daquela sensação, daquela imagem, né? Verdade. E ela estava lá assim, com aqueles olhinhos brilhando. E tudo que eu apresentava, tudo que eu perguntava, ela já está aqui com a resposta na ponta da língua. A emoção de estar com a mãe ali, aquela alegria, Isso. né? E ela conhece a história. Né? Ela já leu essa história quantas vezes, então ela já conhece. Tudo que eu perguntava, ela já vinha com a resposta. E ela muito interativa, muito animada. Cheguei em casa e aí ela vinha me falar que amor estar na escola dela. Ricardo, isso não tem preço. É verdade. Viu? Isso não tem preço. Isso me faz absurdamente feliz. Eu aproveito a oportunidade para convidar os pais que estão nos ouvindo, assim como a Darlene, né, e o Edivaldo, participar mais da vida dos filhos, principalmente na escola. É um momento, eu participei de tudo que eu pude participar da infância da minha menina. Hoje um pouco limitado, às vezes não posso participar de alguns eventos, tem dia que eu estou com dores fortíssimas, não posso sair de casa, mas assim, tudo que eu pude participar, eu participei e valeu muito a pena, né? As homenagens, datas comemorativas, e, enfim, vou ter uma história, tem uma vez que minha menina estava na escola, quem me contou isso foi o doutor Rômulo, advogado, né? Ele estava vendo minha filha conversar com o filho dele, e aí ele falou, o filho dele falou para a Jocelyn,
você sabe de quem eu sou filho? Eu sou filho de Dr. Rômulo, advogado. E ela virou para ele e falou assim, e você sabe de quem eu sou filha? Eu sou filha de Ricardo Guimarães. Gente, foi uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, né? Sim. Esse orgulho que ela falou que tinha de mim. Então, hoje Darlene traz para a gente aqui um alerta, né? Para que os pais participem mais da vida dos filhos. Às vezes a gente reclama que os filhos estão distantes, mas aí uma educação como essa que Darlene dá para os filhos, e essa participação efetiva na vida, no dia a dia, é muito importante. Como você falou, é um livro, não é só para criança, é um livro de literatura infantil, mas não é só para criança. O adulto pode ler e deve ler junto com seus filhos, né? Aproveitar um momento na hora de dormir, tirar um tempinho, desligar do celular, desligar da televisão, desligar do mundo e ler essas histórias, principalmente na hora de dormir, que é a hora mais gostosa, de silêncio absoluto que você está ali com seus filhos. É importante isso. É verdade. Sair desse mundo virtual, né? É verdade. Viver a vida que está acontecendo agora. Que é a que a gente tem, né? Exatamente. Darlene, o nosso bate-papo foi maravilhoso. Eu quero aqui agradecer imensamente a você por ter vindo aqui, te parabenizar pela iniciativa, parabenizar pelos seus livros, por você estar conseguindo realizar o seu sonho e levando algo bastante positivo, né? É isso que eu gosto aqui nos nossos podcasts, pessoas que vêm aqui com ideias transformadoras, com notícias boas, com histórias que realmente vão contribuir para uma sociedade melhor, que é isso que a gente está precisando. Então, meus parabéns a você pela sua luta, que você consiga escrever outros livros, que consiga, né, publicar outros livros e que não pare por aí, que seu trabalho seja cada vez mais reconhecido. Meu muito obrigado. Se você tiver algo a mais a acrescentar que eu não perguntei, pode ficar à vontade. Então, Ricardo, não, eu acho que o papo foi esse mesmo, né? Deixar fluir, a gente conversar. Acho que falamos de tudo aí um pouco, né? Ou de tudo muito. Mas eu quero agradecer mais uma vez aí pelo convite. É sempre uma honra estar aqui e falar um pouquinho desse tema tão encantador que é a literatura infantil. E aqui, Ricardo, claro, também agradecer aí a todo o cidadão riachense que acreditou nesse sonho junto comigo, né? Acho que eu fui muito abraçada, assim como a gente faz com o filho, fui muito abraçada e os meus livros, meus filhos literários foram acolhidos pela sociedade riachense de uma maneira muito bela, muito verdadeira e, claro, só tenho a agradecer por tudo isso, familiares, amigos, a comunidade em geral. E eu trouxe aqui um exemplar do Gilmar Pereira, que foi o livro que eu apresentei em Salvador, como já disse, e eu sugiro, né, dentro aí das suas possibilidades, eu sugiro que esse livro seja sorteado aí entre os leitores, viu, que puderam assistir aí a nossa participação, esse podcast, e aí não está autografado ainda, mas eu posso fazer isso depois que a gente souber quem foi o ganhador, ganhadora. Certo. Eu desejo que essa família, essa pessoa que leia para alguém, né? O ganhador que leia para uma criança, que tire aí 5 minutos do seu tempo, da sua vida corrida, se permita encantar uma criança com um livro novo, com uma história nova. Verdade. Eu acho que vai ter valido muito a pena. Se uma criança tiver contato com ele, já terá valido super a pena. Beleza, quem está participando com a gente do nosso programa hoje, no final, nós iremos fazer o sorteio do livro da minha amiga Darlene, para você que participou com a gente, do 998987834, pediu música hoje, durante o dia, está aí participando, né, com a gente, interagindo, pode mandar o seu recadinho, mandar a sua mensagem, que nós iremos, no final do programa, sortear o livro. Tá? Um abraço a todos que nos acompanham e que dão prestígio da sintonia e da audiência. Darlene, mais uma vez, muito obrigado por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir atender ao nosso chamado. Estamos aqui à disposição. Quando tiver qualquer novidade, é só nos comunicar que o espaço está aberto para você. Certinho. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Maravilha, minha gente. Olha que bacana a história de hoje, hein? Nós batemos um papo com a professora e escritora Darlene Ferreira, veio aqui hoje trazer tantas lições de vida, né? De luta, de persistência, de acreditar nos sonhos, de não desanimar diante do primeiro não que você encontrar pelo caminho, de ter sempre essa vontade de vencer e acreditar nos seus sonhos, acreditar que é possível e dando sempre o seu melhor.
lições preciosas, como de uma família que acompanhou o trabalho dela e que valorizou e que deu forças, né, para que tudo isso pudesse acontecer. Que sirva de exemplo para todas as famílias que estão nos ouvindo também, ampararem os seus na hora dos sonhos, nas horas das realizações, acreditar, incentivar, motivar, você pai, você mãe, participar mais da vida dos seus filhos, para que assim a gente possa transformar esse mundo num lugar melhor para se viver. Ok, gente? E agora, para encerrar, eu vou tocar Toquinho com a música O Caderno. Eu volto já.